Fala, fiel. Ontem teve o nosso derby paulista, acabou ficando no 0-0, cheio de polêmicas, brigas, expulsões e tem tudo aqui nesse vídeo. Então fica até o final para você entender tudo que aconteceu ontem no clássico, o que eles analisaram, os lances polêmicos e se as expulsões foram merecidas ou não. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians, deixe seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o derby de ontem. E se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet, fazendo vídeos para o YouTube, primeiro link na descrição. E bora pro vídeo? Tem promotor, Tem tem tudo. Só não tem gol. juiz, Só não tem gol. delegado, tudo. Tudo que você pode imaginar aconteceu depois desse jogo aí. E como é que foi a treta, Hernan? Porque quando acabou o jogo, eu vi até ali o Lingard conversando com o Andréas, parecia que o ambiente ali tava numa boa, só que foi no vestiário que o pau cantou. Na verdade, foi no túnel de acesso aos Isso. dois vestiários, né? Pra quem não conhece a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, você entra naquele túnel, que normalmente é mostrado nas transmissões de quem tá mostrando o jogo e tal, que é o túnel onde os jogadores perfilam para entrar no jogo. E ali, quando você vira para a sua esquerda, é o vestiário visitante onde o Palmeiras estava ocupando. Olha lá. E o lado direito é o vestiário do Corinthians e tem também no caminho para o vestiário do Corinthians o da arbitragem. O que aconteceu ontem foi assim, muito empurra-empurra. Eu vi parte dessa treta, óbvio, lá do túnel para fora, mas dava para ver muita gritaria, ouvi muita gritaria e empurra-empurra. O que o Palmeiras alega, e aí cada clube, eu vou explicar por quê, mas cada clube teve a sua narrativa dos fatos. O Corinthians alega que 2 jogadores foram agredidos, o Gabriel Paulista e o Bidon. E o Palmeiras alega que o Luigi foi agredido, assim como seguranças dos 2 clubes também os clubes alegaram, cada clube alegou que também seguranças foram agredidos. Eu já vi algumas brigas, tá, Vicari, assim, de jogo. Sei. Briga no campo, No vestiário. briga ali em acesso de túnel. Tivemos recentemente aquelas cenas lá de Minas Gerais, onde foi de fato uma pancadaria. Essa foi uma treta que muito à flor da pele durante o jogo e no pós-jogo a coisa se desenrola por algum motivo, sempre tem alguma faísca. E ontem me pareceu mais uma daquelas tretas de rivalidade. É muito empurra-empurra e pouca agressão. E é a sensação também de quem foi lá depois cuidar do caso. Tá. Né? Um pouco da sensação da polícia quando chegou lá e fez o boletim de ocorrência e começou a apurar os fatos. Que era muito empurra-empurra e pouca pancadaria em si. O Luigi fez corpo de delito. Os seguranças também fizeram no local. Os jogadores do Corinthians também fizeram corpo de delito e os seguranças do Corinthians também. Abriu-se então uma investigação ali no GCRIM, que é aquela delegacia que ali que fica dentro do estádio, tem um posto, tem um delegado, tem todas as autoridades ali. Então ali começou uma investigação. Essa investigação, você ouve o Luigi fica até o fim, os seguranças também e os jogadores do Corinthians, todo mundo foi ouvido. No entrar da madrugada, e já era mais de meia-noite, quase 1 da manhã, chegam até a arena um promotor e um juiz. Nossa, tudo isso? 1 da manhã. Chega um promotor e um juiz. O caso, ele já está nas mãos desses juízes, desses promotores, e aí cabe às autoridades agora dar sequência a esses acontecimentos. O Luigi alega que tomou um tapa no pescoço. Tomou um tapa no pescoço e que aquilo ficou ardido e tal, e ele fez os exames de corpo de delito. Óbvio que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon também estavam ali, dá para ver até nos vídeos, no empurra-empurra, confusão. O que vai acontecer agora? A gente vai esperar as autoridades darem sequência a isso ou não. O Palmeiras quer ir até o fim. O Palmeiras quer que esse caso tenha punições, pessoas sejam punidas, porque, segundo aí a narrativa do Palmeiras, o Corinthians começou a confusão. Segundo o Corinthians, o Palmeiras quem começou a confusão. Então, diante dessa investigação, ouvindo todas as pessoas, agora a justiça vai ver se vai dar seguimento a esse caso. Eu conversei com gente da polícia e isso é muito uma sensação de quem esteve lá apurando os fatos. Que não vai dar em nada. Porque assim, era muito empurra-empurra, muita gritaria, muito vai lá e aqui, vai lá ali, vai naquele lugar, vai naquele lugar, vai tomar um suco, não sei o quê, xingamento e tal. Muito barulho, muita adrenalina que veio do jogo e que acabou descarregando nesse empurra-empurra e pouca ação de violência mesmo, Posso de fazer atitude. uma comparação? Aí você vai falar, poxa André, mas você tá então achando que isso é normal. Não, Ninguém tá normalizando aqui. Mas assim, eu digo violência no sentido, Soco. foi agredido, fulano foi agredido, fulano foi machucado. Então, assim. Lembra quando teve um Palmeiras de São Paulo que teve um soco do Nestor no Zé Rafael? Ali, O Sabino também. Então, ali tava claro a agressão. Aí das imagens, dessas imagens que a gente viu, a gente tá mais no empurra-empurra. Tanto que esses jogadores foram suspensos aí. Isso. O nosso Luciano Borges já apurou que o STJD já entrou em cena, olha só aqui.
Que coisa, né? E vai oferecer uma denúncia a partir das imagens, a partir de tudo que está sendo apurado pela polícia também, evidentemente. Então, o STJD vai entrar em ação, está acompanhando, né, a apuração do nosso Luciano Borges, e tudo está caminhando nesse sentido. Aí por que a coisa ficou mais forte? Por que o negócio acabou ficando, a treta ficando maior no bastidor? O Corinthians tentou fazer um abafa. Tentou fazer uma espécie de um acordo com o Palmeiras. Uma figura que é muito influente nos bastidores do Corinthians, que não é da diretoria, não é diretor, não é executivo, não é o Marcelo Paz, essa pessoa fez os primeiros contatos com o Palmeiras, dizendo o seguinte, ninguém se machucou aqui, foi uma gritaria, um empurra-empurra normal de jogo. Já estou há muito tempo no futebol, já vi muito Palmeiras e Corinthians, isso é absolutamente normal. Vamos aqui então que ninguém vai prestar queixa, ninguém vai no GCRIM, ninguém chama o delegado. Vamos deixar como tá e tal. A Arena vocês são sempre muito bem recebidos aqui na Arena, né? A Arena é bem sinalizada, bem instalada, tem boas instalações. Não há por que entrar nesse caso agora. E o Palmeiras se revoltou com isso. Essa sugestão. Tá. Lá estavam Anderson Barros ontem e Paulo Boazzi, vice-presidente, que estavam representando o Palmeiras. A presidente Leila não estava, como não tem ido nos últimos derbys. O Anderson Barros dá para ver mesmo. Dá para ver nas imagens a confusão. Imediatamente, o Palmeiras se recusa. A presidente Leila, obviamente, é consultada como a mandatária do clube e ela fala, não, tem que dar sequência porque se aconteceram fatos lamentáveis, se atletas nossos foram agredidos, tem que levar até o final. Então, houve um consenso da diretoria do Palmeiras, um consenso de quem estava lá da comissão técnica de que tinha que levar a história adiante. Aí eu quero fazer só um parênteses aqui. A comissão técnica vê que e aí o clube, vou colocar o clube, mas eu apurei isso junto à comissão técnica, vê que o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, lá tudo, entre aspas, pode. Foi o que eu, abrindo aspas para a fonte. Lá tudo pode, lá ninguém é polido. Então, assim, o Palmeiras tem esse entendimento de que muita coisa tem acontecido lá no estádio, na Neoquímica Arena, na Arena, e nada acontece de punição. E aí o que me citaram foi os sinalizadores na final do Paulista, quando o Memphis sobe na bola, essa situação do túnel ontem, a arbitragem que chega pressionada. Eu não lembro se da cabeça de porco... Cabeça de porco também foi citada nessa apuração minha, conversando e apurando para saber um pouco mais. E o Palmeiras está cansado disso. O Palmeiras quer punições. Então, por isso, houve esse consenso de que tinha que levar a história adiante. Esse é um parênteses importante dessa história. Então, o Palmeiras prontamente se recusou a fazer qualquer tipo de acordo e levou a história até o final e quer punições para quem agrediu o Luigi ontem. E o Luigi ficou até o final. Ele não voltou com o ônibus. Ficou lá junto com seguranças do Palmeiras, e ele fala para a polícia que tomou um tapa no pescoço. A agressão é aquela do bidon? Você sabe se é aquilo ou se é alguma coisa antes? Não é assim, porque tem na imagem aí. O que me contaram é que é isso? Não, isso aí não chega. Isso aí ele viu que foi o bidon. Foi o preparador. O Luiz Fernando, alguma outra coisa. Talvez tenha sido antes e aí o Luigi foi lá. O preparador de goleiros do Corinthians, não sei se é o preparador de goleiros, que é o Luiz Fernando. Se for essa aí do bidon, não. O bidon e o Luigi são amigos. Isso aí é coisa de base, tudo. De base, seleção de base, tudo. Eles são amigos. Ali não existe treta, Luigi e bidon. Tá. Aquilo ali é o empurra que... Sim. Vamos colocar, não normalizando, mas vamos colocar como às vezes acontece em jogos de derby, em jogos clássicos e tal. Eu tenho aqui E não tinha, né, Hernan, desculpa, enquanto você puxa aí, não tinha ninguém da comissão técnica do Palmeiras, porque já aconteceu em outros casos, tem o pessoal da comissão ali. Era o próprio João Martins. Acho que só quem aparece ali uma hora é o Martinho, mas ele aparece meio que apaziguando ali. Não, quem tá ali é o Léo Pífero, que é dirigente. Isso. Né? Ele é abaixo do Anderson Barros, do Léo Holanda ali e tal. Que é parte de logística e tal, né? Administrativo, certo? Isso. Mas vai chegar aqui depois, chega aqui o Martinho. Mas ele não tá na confusão, ele tá justamente pedindo... O Anderson, você vê que o Anderson tá ali, né, de camiseta verde ali, traz o segurança grandão ali. Tem o TK ali, que é o de óculos, né, que é o chefe da segurança do Palmeiras. Isso. E um pessoal... O Cachoeira tá ali, ó, o Cachoeira, ó. Tem um pessoal de comissão técnica do Corinthians, que é pessoal de fisiologia, de staff e tal. Não tinha ninguém da comissão... chega pedindo calma. O Marcelo Passa também aqui, ó, sinalizando pra galera. Verdade. Ontem, por exemplo, duas pessoas da comissão técnica do Diniz foram até o campo porque eles esqueceram alguma coisa lá, né? E aí eu falei assim, você bateu, apanhou, brincando, né, obviamente, você bateu, apanhou. E aí, tipo assim, a resposta que veio foi, cara, foi um grande tumulto, na verdade, um empurra, ninguém bateu em ninguém. Então, assim, era uma sensação Corinthians, e foi também uma sensação ali de quem estava apurando na questão da polícia, do boletim de ocorrência que foi feito, e o Palmeiras, obviamente, defendendo seus
jogadores e defendendo a narrativa que o Palmeiras tem e alegando que, de fato, o Luiz foi agredido. Ali a gente viu, né, que tá o Martinho ali, ó, de azul, e o Rogério, que é o preparador de goleiros, mas eles estão nessa também de pedir calma. Até porque aconteceu algo mais grave. Ontem foi o caso de racismo contra o Carlos Miguel. A gente já entra nessa história também. Eu só queria saber do Bruno se ele tem daí desse lado alguma apuração nesse sentido, Bruno, porque a gente viu na entrevista coletiva do Diniz e também dos jogadores do Corinthians, se não me engano eu ouvi do Hugo, eles levando para esse lado que assim, cara, foi um empurra, uma coisa quente ali do jogo, mas nada que tenha passado disso, Bruno. Não, sobre esse empurra-empurra, esse conflito aí pós-jogo, muito honestamente não tenho uma grande apuração, me sustento muito naquilo que vocês apuraram daí, o Hernan que esteve no jogo. Eu tenho muito mais da situação envolvendo o André, a expulsão do André, como o Corinthians viu tudo isso, o Depay, o Memphis entrando com o Marcelo Paz no começo do jogo. Sobre essa briga de forma específica, eu não tenho muito a incluir e acrescentar, meus amigos. Boa, então, ficou nessa daí, né, Hernan? Agora ter esse tipo de punição. E a punição pode ser que o STJD está imaginando e a polícia em relação ao estádio do Corinthians? Aí você tem várias questões. É o acesso ao estádio, são as instalações, propriamente os jogadores agredidos e os agressores. Quem agrediu pode pegar um gancho, quem bateu ali também, por isso que jogadores foram intimados a dar depoimento e também fazer exame de corpo de delito. Cara, funcionou uma delegacia ontem dentro de Itaquera. Foi uma verdadeira delegacia, com o delegado que estava lá, que é o Dr. César Saad, do DRAD, alguns policiais, aí eu não vou entrar em cargo, porque senão eu posso estar falando cargo errado, mas existia ali um corpo de polícia ali também, aí depois chegou o promotor e depois chegou também um juiz. Então, assim, ontem foi praticamente julgado o caso e agora, óbvio que tem que ter o andamento ou não da justiça em relação a isso. Mas tudo funcionou como se fosse uma grande delegacia. E durante o jogo você sentiu que estava mais um tom acima do que normalmente é o clássico ou não? Tava, né? Tava. Até essa questão dos jogadores do Corinthians com essa pilha, com essa coisa de expulsão e tal, que o Bruno vai falar do André e o Mateuzinho também estava num tom acima desde o primeiro tempo. O próprio, os zagueiros estavam xerifando muito, era muito aquela coisa de peitar, de chegar, de cobrar, exigir. De imposição física, tinha muito isso, né? Por exemplo, teve uma hora que o Andrés tomou uma falta, não me lembro qual foi o jogador que fez a falta do Andrés, meio que quis discutir, o Andrés saiu de canto, assim, saiu de lado assim e falou, vamos pro jogo. Então existia essa diferença clara de temperatura ontem no gramado de jogadores do Corinthians e de jogadores do Palmeiras. E o que eu ouvi de uma fonte foi o seguinte, cara, os jogadores do Corinthians, eles têm uma pilha com esse derby recente. Esse elenco do Corinthians tem aquela coisa. Ganhou o Paulista, provocou, ganhou na Copa do Brasil, teve toda aquela provocação. O último não foi um derby de vitória, teve a questão do chute do Flaco na bandeira. O Flaco ontem durante o dia ficou postando isso. Horas antes ele postou isqueirinho, foi isqueirinho, não foi? Eu ouvi de uma pessoa próxima ao Flaco que era uma questão de inflamar o clássico no bom sentido, sabe? Provocar e tudo mais. Foi o que eu ouvi de uma fonte próxima, pra dar uma isqueirada, entendeu? E inflamou. Mas isso é normal, né? Normal, Quando não tem, a gente fala, pô, eu gostava da época que tinha uma provocação, uma resenha, um negócio assim. E assim... Mas olha, Fala, Bruno. Não, eu não sei se o Hernan vai complementar em relação a isso, mas só para reforçar, eu tenho certeza que o Hernan vai mergulhar nisso também. Ele já explicou, né, que esse clássico tem muito mais ligação com o plantel, com o elenco, com os jogadores, uma coisa muito emotiva, psicológica e tal, que desta vez, e apesar de o Diniz ser muito enérgico também, o que me explicaram de ontem para hoje, sobretudo hoje pela manhã, é que o Diniz, apesar de ser muito pilhado, ele não pilhou ninguém. O Diniz passou meio ao lado dessa situação, essa entrega, essa pressão, esse se doar e etc, um pouco exagerado, inclusive, dos jogadores do Corinthians, não teve ligação direta com pedidos do Diniz ou comunicação eufórica no intervalo, etc. Não. Essa entrega, esse exagero, muitas vezes, que aconteceram ontem no Corinthians, foi muito por conta dos próprios jogadores. O jeito do Diniz, nesse momento, não entrou em campo. Ele ali do lado, ele também tava daquele jeito dele, né? Ele também reclamando, tal. Normal dele. Reclamando com a arbitragem. Mas ele estava menos ontem? Porque pareceu um pouco menos, talvez. Não sei se você que tá do lado ali. Qual que foi a sua visão? Qual que foi a sua sensação? A minha visão é que ele estava inflamado, estava resmungando, como sempre, pedindo, reclamando, mas não estava tanto como já viu o Diniz, sabe? Talvez, não sei se é o primeiro clássico dele, o segundo jogo pelo Corinthians. Não, e do outro lado, talvez o João Martins acho que tava também mais piano, não tava? Quem? João Martins? Total. Porque o João Martins é muito louco, hein? Total. Mas ontem ele tava mais calmo. Não, o Palmeiras, como eu falei, assim, o Palmeiras estava num tom Isso. mais de jogar o jogo. De se preocupar com o jogo e óbvio, teve ali... Quando você tem um lance mais duro, tem o revide, tem a discussão. Não tô falando que o Palmeiras entrou santinho e o Corinthians é o malvado. Gomes, era quem tava, né, fazendo esse papel ali, principalmente. Como capitão, ele era o cara que fazia tudo. Murilo também, é um cara que tem uma certa liderança. Certa não, total liderança dentro do elenco. Mas assim, na questão do Diniz em si, eu fui falar com o Diniz ontem e cumprimentei, desejei sorte, porque a gente não tinha se encontrado ainda, ele como treinador do Corinthians. Ele estava muito semblante sereno, assim.
Era um semblante assim do tipo, é um jogo, é o primeiro na Neoquímica Arena. E aí depois, né, conversando com gente do Diniz, agora que eu tô me lembrando que eu fui dormir tarde, inclusive, o Diniz, ele ficou assim meio... Cara, que legal viver isso aqui, né? Que legal que é esse derby aqui, né? Ele tava com isso? Tava com essa coisa de querer, assim, tipo... Falar assim, pô, que bacana viver esse momento aqui, viver um derby, assim, logo de cara no primeiro jogo, que ele dirige o time na Neoquímica Arena. Então era um semblante que, assim, quando me falaram, eu falei, cara, foi bem isso que eu senti quando eu estava ali bem perto dele, ali na entrada dos times. Então ele observando muito aquilo, cumprimentando o torcedor próximo, meio que curtindo aquele momento de estar como técnico do Corinthians dentro de um derby, e ainda mais na estreia dele como treinador em casa. O Diniz está muito feliz ali, e até uma ideia que me colocaram aqui foi assim, que o Diniz, ele tá no Corinthians no momento em que ele tem mais experiência. Passou por vários clubes, passou por pressão, ganhou o título de Libertadores, foi para a seleção brasileira. Então ele acha que é o momento certo para estar no Corinthians nessa situação em que o Corinthians é diferente. E aí não é diminuindo outros clubes, não é isso. Não é isso. É assim, Corinthians em Itaquera tem aquela coisa da pressão, todo jogador fala, pô, é difícil jogar lá, num derby as coisas são diferentes, elas funcionam de outra maneira, e o Diniz estava muito mais, ao invés de pilhando os caras e tá pilhado por si só, ele estava um pouco mais sereno e curtindo aquele momento. Mas sabe o Bruno Vicari que me chama a atenção? Que até o Palmeiras postou um negócio aqui, ó. O Hernan trouxe a informação que os jogadores do Corinthians, era nítido que eles estavam mais pilhados. Mas me estranha, sabe por quê? Porque o Corinthians está em vantagem nos últimos derbys, né? Ganhou o Paulista, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, e o Palmeiras que deveria entrar pilhado para esse jogo, não o Corinthians. Mas Corinthians jogando em casa. Mas acho que é no sentido disso, né? De o Palmeiras tá na liderança do campeonato. A partir do momento que o Palmeiras tem um jogador expulso, me parece que entra muito na cabeça dos jogadores do Palmeiras de maneira correta, que cara, eles vão tentar tirar... O Corinthians vai tentar tirar alguém do Palmeiras de qualquer jeito. Sim. E a gente não pode cair nessa. Só que aí, nesse sentido, foi tão passivo, que acabou sendo passivo até no momento em de repente, virar uma chave e ser mais incisivo para ganhar o jogo. O Palmeiras postou aqui agora o seguinte, ó. Por que o VAR não recomendou a marcação do pênalti nesse lance? Do Sousa, né? Do Sousa, aí tem a imagem ali do Alan. O VAR, ele dá para ver que o lance continua e o VAR na cabine não, o VAR interpreta e manda, não recomenda, como o Palmeiras escreveu aqui, ele não recomenda a marcação do pênalti, não recomendou. Mas checa o lance, todo lance é checado. É checado, exatamente. Né? O VAR não viu esse lance? O VAR viu, mas não recomendou a marcação. Porque assim, quando se fala o VAR não chamou, é o árbitro ir até a cabinezinha ali e olhar na TV. Isso. Essa é a que às vezes a gente fala disso de maneira automática, mas na verdade todo lance é checado. Eu estava atrás do gol do ataque do Palmeiras. Eu vi esse lance. Na hora que eu vi esse lance, o meu sentimento, a minha sensação foi que ele iria chamar para olhar. Chamar o Flávio para olhar. De fato, para mim, eu vejo ali, e eu ali muito atento atrás do gol, nos lances, o Gabriel Paulista, ele é imprudente, porque o Sousa dá um tapinha na bola, mas é muito rápido o lance. Sim, a gente tá vendo uma imagem aí de câmera lenta. Ele não percebe, né, que é um tapinha na frente. Não, os dois estão tentando ganhar a bola, só que o Sousa chega primeiro. Só que não dá para dizer que é uma dividida da bola, porque o Sousa toca primeiro, mas não há recomendação. E é muito do estilo do árbitro. O Flávio é um árbitro que deixa o jogo correr, que é até uma recomendação da comissão de arbitragem. E o Flávio faz parte da Federação Paulista de Futebol, do quadro da Federação Paulista de Futebol, onde é o Patrício Lustô, que é da escola sul-americana. Aquela coisa de, o jogo tem que seguir, ritmo de Libertadores e tal. Não é para picotar o jogo. Então, ele deixou correr, o VAR entendeu que não houve uma diferença ali e acabou não recomendando, acabou não chamando. Mas assim, eu ali atrás, e aí eu vou colocar minha opinião ali, carta Bruno Andrade. Eu marcaria, eu pelo menos chamaria o Flávio para analisar o lance. Eu chamaria, porque uma coisa é o lance rápido de prima, como eu vi, e depois quando eu vejo na câmera da TV. Eu acho que foi parecido com o lance que o Maurício foi o pênalti marcado do Maurício no meio da semana. Em Barranquilha. Barranquilha não, foi em Cartagena, mas contra o lá é muito mais, pega muito mais perna, né? Mais evidente, né? Esse lance, como eu falei, esse lance é muito rápido. Sim. Porque assim, às vezes a gente tem que fazer um exercício, acho que é muito da nossa responsabilidade, ao invés de sair falando, eu acho que sim, eu acho que não, aquela coisa que hoje em dia é um pouco mais acalorada e tem aquela coisa de espernear na internet, se coloca no lugar do árbitro ali. É difícil. Um tanto de coisa que está acontecendo. Um tanto de coisa que tem acontecendo e você tem uma chance de... Mas aí é isso. Mas o árbitro é competente, ele está lá para isso. Mas aí o VAR está lá justamente para isso. Exatamente, por isso que eu falo. A única coisa que eu faria, ali na arbitragem, chamaria para dar uma olhada. Recomendar